92. Um ouro post-apocalíptico capítulo 589. Fique de olho neles para mim autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Na Ilha Coru, no edifício Future, ficava a sede do Future Group. Se não fosse pelo fato de os turistas não terem permissão para entrar, este lugar certamente teria potencial para se tornar o edifício mais emblemático da Ilha de Coru, perdendo apenas para o coração do mar. Como o nome da corporação incluía a palavra futuro, o edifício foi projetado com um toque futurista. Com 437 metros de altura, 110 andares acima do solo e 20 subterrâneos, era um arranha-céu que combinava escritórios, residências e refeitórios. Os andares superiores ofereciam uma vista panorâmica da ilha. Os andares intermediários poderiam abrigar os escritórios dos funcionários do Grupo Futuro, além de servir como moradia e refeitório. Os andares inferiores poderiam funcionar como um bunker nuclear com capacidade para 10.000 pessoas. Claro, esta última função era apenas um plano de contingência. Desde que o arranha-céu entrou oficialmente em operação, a Future Biology, a Mining, o Tourism e todas as outras subsidiárias localizadas na Ilha Ange, bem como os funcionários não combatentes da Celestial Trade, mudaram-se para lá. A sede da Future abriga atualmente 6.000 funcionários, o que representa 20% da população total de Shin. Nem preciso dizer que era uma porcentagem assustadora. Sentada dentro do prédio do Future Group, Xia Xiu relatava a Jiang Xin o desempenho atual do grupo. Embora Xia Xiu estivesse no cargo há apenas um mês, ela rapidamente demonstrou seu talento para a gestão, familiarizou-se com as operações do Grupo Future no menor tempo possível e assumiu o papel de CEO do grupo. Claro, ela conseguiu se adaptar rapidamente em parte porque, antes de se tornar CEO do grupo, Jiang Shen sempre lhe deixava as tarefas que deveriam ser dele. Jiang Shen não ficou parado sem fazer nada nos últimos dias. Após resolver seus assuntos em Moro, ele retornou à Ilha Coru e passou a viver viajando entre as dimensões. A vantagem era que contava com grande ajuda em ambos os lados para cuidar de assuntos diversos. Sem essa ajuda, suspeitava que correria o risco de desenvolver esquizofrenia. Takeda Pharmaceutical. Ao ouvir esse nome desconhecido, Jiang Shen franziu a testa. Sim. Xia Xiu assentiu e abraçou o tabulete. Ontem ao meio-dia, a Takeda Pharmaceutical realizou uma coletiva de imprensa em Kyoto, anunciando um avanço significativo na pesquisa do vírus T. Eles estão na última fase dos ensaios clínicos antes que a vacina seja lançada no mercado. Jiang Shen refletiu um pouco sobre o assunto. Ele tocou em sua empresa pública e conectou-se ao terminal de comunicação de Linlin. Olá, grande pervertido, o que você precisa? Linlin, com um avental branco folgado, surgiu na tela. Ela girava suavemente um cilindro contendo um líquido desconhecido enquanto bocejava. As sobrancelhas de Jiang Shen se contraíram e ele fingiu não notar o olhar peculiar de Xia Xiu. Ele tossiu. Como está o progresso da vacina contra o vírus T? Claro que já está feito, afinal, eu sou a cientista belíssima. Por que você não me disse que tinha terminado? Jiang Shen a encarou fixamente. Linlin mostrou a língua e fez beicinho. Você não me perguntou. Ela pousou o cilindro que tinha na mão, virou-se para ir até uma máquina, retirou um USB da parte superior, voltou ao terminal de comunicação e digitou no painel de controle com seus dedos graciosos. As partículas de Klein transportaram a informação para o mundo moderno. Jiang Shen viu a luz indicadora da empresa pública piscando e soube que os dados haviam sido transferidos para o seu empresa pública. Os pesquisadores deste lado não precisavam fazer nada além de usar a pesquisa de Linlin para elaborar o plano de produção. Após consolar Linlin, que queria pudim de manga, ele encerrou a comunicação e finalmente encontrou o olhar peculiar de Xia Xiu. E ela é? Ela é cientista do departamento de pesquisa do Grupo Future, disse Jiang Shen com firmeza. O departamento de pesquisa, o misterioso departamento, era sempre alvo de fofocas dentro do grupo. Ninguém sabia onde ficava. Todos os dados eram transferidos da inteligência artificial Yao Yao, projetada para obter as informações solicitadas por Jiang Shen. Nem mesmo Xia Xiu, como CEO do grupo, sabia muito sobre o departamento especial. Ela não é um pouco jovem. Xia Xiu deu um tapa na testa. Por ser uma humana digitalizada, mesmo depois de 100 anos,
Lin Lin ainda teria a aparência de uma jovem de 16 anos. Jiang Xin vinha ponderando se deveria revelar o segredo central do grupo futuro para Xia Xiu. Mas, a julgar pela expressão de choque dela, talvez isso tivesse que ser adiado. Os dados relativos à vacina genética foram transferidos da empresa pública para o USB. Xia Xiu pegou o USB das mãos de Jiang Xin e relatou os preparativos para o lançamento oficial da Terra Divina antes de sair do escritório. Jiang Xin afundou na cadeira, fechou os olhos e ruminou repetidamente as informações que Xia Xiu lhe havia relatado. Havia uma informação que o preocupava particularmente. O vírus T da Takeda Pharmaceuticals havia entrado na fase de ensaios clínicos. Jiang Xin percebeu algo estranho na velocidade da pesquisa. Takeda Pharmaceutical. Jiang Xin murmurou algo enquanto olhava para o teto. De repente, levantou-se e ligou o computador. Por um instante, a porta do escritório abriu-se novamente. Quem entrou foi a Esa. Como era horário comercial, ela estava vestida com um terno semelhante ao de Xia Xiu. Os funcionários administrativos do Departamento de Segurança Nacional de Xin também trabalhavam no prédio do Grupo Futuro, incluindo a Esa, como capitã dos agentes fantasma. Mas o trabalho dos agentes fantasma era, em sua maior parte, dirigido e planejado pelo pessoal do departamento. Sua responsabilidade era provar as missões dos agentes fantasma, então ela geralmente estava livre e não precisava ir ao escritório todos os dias. O motivo de ela ter vindo hoje era a presença de Jiang Xin. Há algo de que você precise? 1. Preciso que seus homens fiquem de olho em algo para mim. A Esa assentiu com a cabeça e seus olhos responderam, às suas ordens. Takeda Pharmaceutical, Kurofune, apenas essas duas palavras-chave. Preciso que você reúna o máximo de informações possível através dessas duas palavras-chave. Vou ficar de olho neles. Ponto. Num piscar de olhos, já era 24 de janeiro e a véspera do Ano Novo estava a apenas alguns dias de distância. Para concluir o lançamento de Godlyland, todo o Future Group estava em plena atividade. Mas ninguém reclamou do caos antes do Ano Novo. Já que a data para o pagamento dos bônus estava se aproximando a cada dia. O presidente afirmou na reunião de fim de ano que todos os funcionários do Future Group receberiam um grande bônus, para que todos os colaboradores da empresa tivessem um ótimo ano novo. Quanto ao valor do bônus, ele era baseado na lucratividade da subsidiária, na posição do funcionário e no desempenho individual. Mas, independentemente disso, o bônus médio era de pelo menos $100.000. Além disso, o bônus dos funcionários era calculado separadamente do bônus da alta administração, portanto, o valor não era uma média inflada. Os CEO das subsidiárias receberiam um dividendo de pelo menos $10 milhões. Xia Xiu, como CEO do grupo, receberia pelo menos 100 milhões. A rentabilidade do Future Group ultrapassou facilmente os $40 bilhões este ano, graças à venda de mais de 100 milhões de unidades do Panton. Todas as outras subsidiárias apresentaram relatórios financeiros excelentes. Com base na decisão do Conselho Administrativo composto por apenas 2 pessoas, o Future Group pagaria um dividendo de pelo menos $30 bilhões para o ano fiscal de 2016. Portanto, a conta privada de Jiang Xin ultrapassou oficialmente a marca de $30 bilhões. Nada entusiasmava mais as pessoas do que dinheiro. Embora ainda faltasse algum tempo para o ano novo, a empresa estava imbuída do espírito natalino. No baile de fim de ano, Jiang Xin bebeu com os funcionários. Jiang Xin ficou naturalmente encantado com o entusiasmo dos funcionários e não recusou nenhum dos brindes que lhe foram propostos. Ele apenas se lembrou vagamente de que, embriagado, parecia ter perdido uma aposta e, encorajado pelos jovens funcionários, beijou Xia Xiu na bochecha. O resultado foi óbvio. Tal atitude sedutora fez com que a garota de rosto magro o ignorasse por vários dias. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 590, Terra Divina Online. Godlyland, aguardado por mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo, foi finalmente lançado. Para permitir que 100 milhões de usuários se conectassem ao jogo simultaneamente, Jiang Xin usou suas permissões para aumentar a capacidade de computação do computador quântico subterrâneo da Ilha Couro para 90%. Esse aumento repentino fez com que o consumo total de eletricidade da Ilha Couro subisse 13,7%, o que pressionou os geradores de energia eólica e das marés na ilha. Para resolver a escassez de eletricidade,
A Futuri Biology teve que instalar mais 10 quilômetros quadrados de fazendas de geração de energia a partir de algas marinhos no Oceano Pacífico Ocidental, a fim de suprir as necessidades de eletricidade do Futuri Group. O consumo astronômico de energia do computador quântico era evidente. Vale ressaltar que, como os computadores quânticos comerciais precisavam processar múltiplas instâncias de tarefas computacionais, seu consumo de energia era alto. Os computadores quânticos experimentais eram muito mais potentes em comparação com as unidades comerciais, que tinham um consumo de energia muito menor e eram incapazes de fornecer serviço a milhões de usuários simultaneamente. Para atender às crescentes demandas dos usuários no mundo moderno, Jiangshen precisava constantemente enviar a frota comercial de Zhaosheng para trazer computadores quânticos de fora de Wangai. Caso contrário, a comunidade de realidade virtual e o comércio eletrônico em realidade virtual não poderiam ser estabelecidos. Zhaosheng também enfrentava dificuldades para encontrar os materiais. Quanto mais avançada a tecnologia, mais precisa ela era. Embora não tivessem sofrido destruição pela explosão nuclear, os computadores quânticos deixados no deserto por mais de 10 anos estavam em sua maioria quebrados, principalmente porque não ofereciam nenhuma utilidade para a maioria dos sobreviventes, já que não serviam nem para alimento nem para armas. Em todo o deserto, apenas Anak coletou os servidores de jogos. Wangai, em um prédio de apartamentos normal. Um jovem de óculos usava um mouse para navegar pelas páginas do seu laptop. Seu nome era Wei Wendong e o seu nome de usuário no jogo era Shadow King. Ele era jogador profissional de League of Legends e membro honorário do King's Sports Club. Após se aposentar, tornou-se streamer do jogo mobile New Era. Claro, depois de conseguir uma vaga de teste interna para Godlyland, ele foi contratado pelo King's Sports Club por 20 milhões de RMB, tornando-se novamente membro do clube. Nos últimos dias, Wei Wendong tem acompanhado de perto as notícias da Futuri Technology. Os atrasos inesperados de Godlyland atrapalharam seus planos de transmissão ao vivo. O que surpreendeu foi que isso não só não afetou sua popularidade, como também atraiu ainda mais espectadores. Ele recebia mais de 100 mensagens privadas por dia, perguntando quando começaria a transmitir o Morpg de realidade virtual. Com um sorriso amargo, ele só pôde dizer aos seus telespectadores que a pergunta seria melhor direcionada a Jiangshen, o presidente do Futuri Group. Com a aproximação da data oficial de lançamento, o fórum oficial de Godlyland estava repleto de emoções. Wei Wendong percorreu as linhas de comentários não construtivos e tentou reunir algumas informações úteis dos internautas. Segredos de testes internos, informações de jogo em primeira mão divulgadas. Por favor, me chamem de Lei Fen. Não precisa agradecer. O autor da publicação é um idiota. Você chama isso de jogador de teste interno? Ponto. Puta merda, o servidor vai ser lançado ou não? Vou vender o capacete e jogar outra coisa. A internet é tão vasta, existem muitos outros jogos divertidos por aí. Não fuja. Eu pago 10 mil, me venda o capacete. Entre em contato comigo, hein? Sai daqui. Já paguei 4 mil impostos. Fui especificamente à loja do Tifrei Anshin, mas mesmo assim me cobraram imposto quando desembarquei do avião. Permita-me usar um emoji triste. Além disso, se o autor da publicação estiver disposto a vender, ofereço 11 mil. Ponto. Sou uma garota, jogo principalmente de sacerdotisa. Por favor, me carreguem. Ponto. Não houve diferença em relação a ontem, nenhum comentário construtivo. Embora tenha sido lamentável, Wei Wendong sentiu-se aliviado ao sentar-se em frente ao computador. Ser um jogador de teste interno era sua única vantagem. Além dos controles básicos do jogo, da localização das missões regulares e dos pontos de surgimento dos monstros, ele também descobriu uma missão de classe para uma classe secreta. A maioria das classes secretas era única ou tinha número limitado de exemplares. Seu maior medo era que outros jogadores de teste internos também descobrissem o mesmo segredo e o publicassem online. Mas, pelo que parece agora, suas preocupações eram completamente infundadas. Todos os jogadores que desejavam deixar sua marca neste morpe global que definiria o eram egoístas. Ninguém estava disposto a revelar sua carta na manga. Finalmente, chegou o dia do lançamento do servidor. Wei Wendong ajeitou o corpo numa posição confortável, deitou-se na cama com o capacete e murmurou o comando de inicialização.
Era a sensação de seu espírito se afastando para outro mundo. Após a breve interrupção de sua consciência, ele reapareceu no cubo cinza ao abrir os olhos novamente. Ele pediu ansiosamente o cardápio e descobriu, para sua surpresa, que o ícone da Terra Prometida estava iluminado. Era a menor permissão para fazer login. Assim como explicado oficialmente pela Future Technology, após a criação do personagem, ele encontrou o ícone para gravar e transmitir. Em seguida, ele passou o cursor sobre o ícone para sair. Perfeito, o ícone de logout também estava aceso. Antes de entrar no jogo, ele se perguntava o que faria se ficasse preso lá dentro caso o enredo do filme acontecesse. Mas, pelo que parece agora, suas preocupações eram completamente exageradas. Embora fosse um mundo aberto, a vila para novos jogadores existia na forma de um cenário. Isso permitia que os novos jogadores acessassem guias e compartilhassem seus aprendizados para se familiarizarem com o jogo. Mas mesmo assim, a nova vila de jogadores com o código 00001 estava cheia de gente. Wei-Wendong ignorou a longa lista de convites para jogar em equipe, abriu o mapa do jogo, definiu o alvo para o centro da vila e caminhou até lá apressadamente. Em comparação com os novatos que estavam perambulando pela vila e explorando o mundo, os jogadores de teste interno já haviam superado a fase de empolgação ao entrar em um mundo virtual aberto. Eles foram imediatamente ao centro da vila, encontraram o prefeito e aceitaram sua primeira missão de novato. Mate 10 sapos demoníacos e ganhe o título de novato, matador de sapos demoníacos. A recompensa era de 3 moedas de prata e uma vela de continuação da alma. Mas no meio da vila, ele viu um jogador estranho. Ele estava ao lado do prefeito, mas não fez nenhuma pergunta nem conversou com ele. Apenas murmurou com a mão no queixo: "Esta casa é muito pequena. A rua é definitivamente muito estreita. A saída da nova guia não é curta o suficiente" e outras frases que soavam estranhas. De repente, Wei-Wendong percebeu a expressão irritada do prefeito e imediatamente entendeu algo. Será possível? Uma missão secreta. Muito tempo depois, o jogador em questão conversou brevemente com o prefeito antes de ir embora. Parecia que ele havia aceitado uma missão. Wei-Wendong tomou uma decisão e caminhou até lá, imitando a postura do outro jogador. Examinou a vila por um instante, fingindo que sabia de tudo. O prefeito tinha um olhar de desprezo, mas não se comoveu. Seus olhos pareciam dizer: muito jovem, muito ingênuo. Ao ver isso, Wei-Wendong cerrou os dentes e tomou uma decisão. Seu tom de crítica se elevou e suas perguntas tornaram-se mais ásperas. Por exemplo, disse que a porta não estava posicionada corretamente para atrair a sorte, a janela tinha iluminação ruim e as habilidades do prefeito eram, na melhor das hipóteses, medíocres. A expressão do prefeito começou a mudar. Primeiro, ele zombou, depois o ignorou desviando o olhar e, por fim, ficou frio. Quando Wei-Wendong estava prestes a desistir, o major se levantou furioso, xingando-o. Estou com raiva, ele sabe falar inglês. Mas o prefeito não lhe deu nenhuma missão secreta. Não só isso, o que deixou Wei-Wendong perplexo foi que, por mais que implorasse ao prefeito para lhe dar a missão, o prefeito o ignorava. Sem aquela vela, ele não podia continuar com as missões. Até os NPCs podiam fazer birra, este jogo era inteligente demais. Ele estava realmente zangado. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 591, Netos demais. Atim. Jiang Shen espirrou logo depois de tirar o capacete, resmungando para si mesmo. Quem está me xingando? Ele simplesmente entrou no Godlyland e experimentou o Morpg de realidade virtual desenvolvido pela Future Technology. Durante o ensino médio e a universidade, Jiang Shen era como a maioria dos estudantes e era considerado meio viciado em jogos. Como não tinha namorada, passava a maior parte do tempo livre jogando partidas predefinidas com seus colegas de quarto. Naquela época, ele imaginava como seria o jogo de realidade virtual descrito nos romances, caso tivesse a sorte de experimentá-lo um dia. Ele fantasiava ser como o protagonista de um romance, encontrando um NPC único para se tornar a única classe secreta no servidor, derrotar o alto, rico e bonito e conquistar a graciosa, rica e bela, 2, tornando-se o vencedor na vida. Mas ele logo percebeu que era uma fantasia, já que essas pessoas não precisam provar nada no jogo. A menos que se sentissem particularmente solitários. Mas em sua imaginação, havia uma coisa que ele não imaginava,
que o jogo seria publicado por ele. E agora, ele era a pessoa que inaugurou um novo capítulo na realidade virtual. Mas, em sua posição atual, ele não tinha muito interesse em jogar. Mas mesmo assim ele criou um cavaleiro e fez um passeio em seu jogo. Observou a vila lotada, presenciou a empolgação das pessoas com o novo mundo e realizou um sonho que acalentava há muito tempo. Depois de ficar offline, ele guardou o capacete e acessou a internet. Como ele suspeitava, a internet se encheu das palavras-chave tecnologia do futuro e terra divina. Antes do lançamento oficial, a mídia elogiou desenfreadamente o Morpeg que definiria uma era. A popularidade no primeiro dia não o surpreendeu muito, era apenas o cumprimento da promessa que ele havia feito à mídia que colocava coroas sobre a cabeça da tecnologia do futuro. Ele abriu um fórum internacional de jogos renomado e viu que o primeiro lugar no fórum era Gotland. Meu Deus, nunca vi um jogo tão realista e imersivo. Adeus, Gaben, desinstalei o Steam do meu computador. Vai demorar um pouco até eu ter interesse em jogos menores para consoles e PCs. É difícil acreditar na sensação realista de viajar no tempo. Parece que fui para outro mundo. Negativo. Não é possível criar uma personagem feminina. Remova a ferramenta de reconhecimento de gênero. Os NPCs são inteligência artificial. Ouvi dizer que haverá um DLC para maiores de 18 anos que permitirá atividades íntimas com os NPCs. Acho que estou apaixonado pelo guia do novo jogador. XD. Acho que você pode acabar preso por levantar a saia de uma garota. Quem sabe por quanto tempo você ficará encarcerado. Ponto. Um sorriso surgiu nos lábios de Jiang Xin após ler os comentários. O mercado deu ao jogo uma classificação incrivelmente alta. Ao que tudo indicava, não havia necessidade de ajustar a produção dos capacetes. Com a popularidade no mercado, não havia problema em vender mais 100 milhões de unidades. Mas, para garantir que o mercado não ficasse saturado, era melhor limitar as unidades liberadas a 20 milhões por mês. Ponto. Durante alguns dias, Jiang Shen manteve uma rotina de 9 às 5, comparecendo ao escritório no último andar do edifício futuro. Na maior parte do tempo, ele não trabalhava, apenas elaborava estratégias para o desenvolvimento do projeto, e ocasionalmente atuava como supervisor, ligando para os gerentes para verificar o andamento do trabalho. Essa rotina era novidade para Jiang Shen. Mas, com a proximidade do Ano Novo Chinês, essa vida curta, porém fascinante, chegou ao fim. Devido a uma série de imprevistos no ano passado, Jiang Shen não conseguiu passar o feriado com seus pais, mas sim o Ano Novo em meio ao apocalipse. Porém, como seus pais estavam com ele este ano e ele não enfrentou tantos problemas quanto no ano anterior, obviamente não perderia a oportunidade de passar o Ano Novo com eles. Embora isso deixasse Sun Jiao e as meninas um pouco desapontadas, Jiang Shen ainda planejava passar o Ano Novo no mundo moderno. Por falar em Ano Novo, aconteceu algo engraçado com a Esa. Como ela confundiu o Ano Novo Chinês com Natal, para surpreender Jiang Shen, a garota decorou a casa com árvores de Natal, sinos e fitas. Ela também vestiu um vestido vermelho curto e se fantasiou de boneca natalina. No fim, foi Xia Xiu quem corrigiu o erro dela. Ela ajudou a Esa a guardar as decorações e a restaurar a decoração de Ano Novo na mansão, além de lhe dar uma wiki explicando que normalmente se passa o Ano Novo com os pais e não em casa. Na noite de véspera de Ano Novo, Jiang Shen levou a Esa para a casa de seus pais. Como moravam perto, ele jantava ocasionalmente com os pais. Por isso, guardava uma cópia da chave da mansão deles. Depois de estacionar o carro na garagem, entrou de mãos dadas com a Esa. Quando Jiang Shen entrou, os dois anciãos estavam preparando o jantar. Os cuidadores responsáveis também receberam férias. Portanto, apenas os dois idosos moravam lá. Desde o início, Jiang Shen pensava em contratar um chefe para preparar o jantar. Mas a mãe de Jiang disse que o jantar de Ano Novo deveria ser preparado por eles mesmos. Portanto, ele seguiu o conselho dos pais e ajudou-os, junto com a Esa, a cozinhar uma refeição deliciosa. Com Xin, tudo estava bem, só que não havia muitos amigos e familiares. Não houve fogos de artifício, e nunca mais nevará. Quanto ao gala do Festival da Primavera transmitido todos os anos, havia isso. Xin conseguia assistir ao canal em An, mas, assim como o gala do ano passado, este também foi alvo de críticas. Mas ninguém se importava muito com o conteúdo do programa, já que,
Naquela época, não era o que passava na TV, mas com quem você assistia. Quando estavam na metade do jantar, alguém bateu na porta. Ao abrir a porta, Jiang Shen ficou surpreso ao ver Xia Xiu segurando um presente enquanto permanecia parada, reservada, junto à porta. Quando seus olhares se encontraram com os de Jiang Shen, ela imediatamente desviou o olhar. Ele não sabia se o leve tom avermelhado no rosto dela era devido a ele ou à alegria de celebrar a época festiva. Foi minha mãe que me fez vir desejar. Feliz Ano Novo, disse Xia Xiu em um sussurro, parada à porta. E a filha do velho Xia, entre. Jiang Shen não conseguiu dizer nada antes de ouvir a voz alta de seu pai. Era difícil fazer amigos em um país estrangeiro. Desde que Xia Xiu e seus pais se mudaram para lá, as duas famílias se tornaram particularmente próximas, pois se visitavam constantemente. O pai de Xia Zhang e Jianglu também eram companheiros de pesca. Quando o tempo estava bom, eles sempre iam pescar juntos em um barco. Por causa disso, o jantar de Jiang Shen sempre tinha aquele cheiro familiar de frutos do mar. Jiang Shen podia trazer alguns peixes de vez em quando para o apocalipse para desfrutar da frescura do mar com Sun Jiao. A mãe de Jiang Shen puxou Xia Xiu carinhosamente para a mesa de jantar e constantemente enchia sua tigela com comida. Embora dissesse que já tinha comido, Xia não resistiu à energia da mãe e experimentou alguns pratos. Jiang Shen fingiu não perceber o olhar ambíguo do pai. O beijo no baile de formatura pareceu ter causado um grande choque em Xia Xiu, já que sua atitude em relação a ele vinha oscilando entre duas linhas tênues. Embora ela não estivesse evitando propositalmente, Jiang Shen tinha a sensação de que ela não sabia como encará-lo. Mas, no clima festivo, a timidez rapidamente deu lugar à alegria. O jantar se estendeu até a meia-noite. Jiang, que havia bebido um pouco de álcool, já roncava no sofá. Quando Xia Xiu foi ao banheiro, a mãe de Jiang puxou Jiang Shen para o lado e olhou para o filho com um olhar interrogativo. Porque tenho a sensação de que há algo rolando entre você e Xia Xiu. Diga-me, quem será a futura nora da nossa família? Não me importa quanto dinheiro você ganhe lá fora, quando terei netos. Jiang Shen gaguejou diante do interrogatório de sua mãe e não sabia como responder ao problema complexo. Foi a compreensiva Yesa quem o ajudou nessas situações. Foi uma pergunta difícil para ele responder. Ignorando a incerteza do mundo moderno, havia ainda mais incertezas no apocalipse. Uma coisa era certa, se a mãe dele realmente quisesse netos, provavelmente não teria energia para cuidar de todos eles. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 592, vacina contra o vírus Jiangxin teve um período relaxante durante o ano novo, embora, para começar, ele nunca tenha sido muito ocupado. Seus pais insistiram em voltar à sua cidade natal para uma visita, então Jiangxin enviou seu avião particular com eles. Embora seus pais dissessem que não havia necessidade de desperdício, Jiangxin ainda insistiu em sua ideia. Ele também providenciou guarda-costas para proteger os dois idosos. Diferentemente dos aviões comerciais, seu avião particular era equipado com mísseis que atraíam calor, tornando os mísseis antiaéreos praticamente ineficazes. Embora não acreditasse que alguém conspirasse contra seus pais, era melhor ser cauteloso. Com os guarda-costas da Celestial Trade na superfície e os agentes fantasma escondidos na escuridão, não havia problema algum em garantir a segurança dos dois anciãos. Após enviá-los no avião, Jiang Shen dirigiu-se à Ilha da Lua Nova e transferiu 20 armaduras de combate T-3 recém-fabricadas para o arsenal. Os soldados que estavam treinando na câmara de realidade virtual concluíram a maioria das tarefas de treinamento. Xin e Hua já haviam experimentado tensões em relação à questão das ilhas MLL. Para responder a qualquer ameaça potencial, a Celestial Trade só podia reforçar seu armamento a fim de prevenir qualquer situação inesperada. O comandante da 11ª Brigada Moro, Shen Ziqian, enviou uma equipe de limpeza à cidade K depois de falar com Ivan por telefone. Com o auxílio dos tanques Scorpion e dos caminhões pesados das Nações Unidas, equipes de limpeza com trajes de proteção e espingardas saíram da zona segura e gradualmente recolheram os cadáveres espalhados pela cidade. Os corpos seriam enviados para crematórios na área rural para serem incriminados sob a supervisão de observadores das Nações Unidas. O número total de mortes nessa infecção, calculado por Moro, foi de 257.201. A densa fumaça da acusação acrescentava mais um toque de desespero à cidade já em ruínas.
Algumas pessoas retrataram essa cena desesperadora em pinturas. A fragilidade da vida foi primorosamente pintada através do rastro de fumaça. Mas a dor dos vivos intensificou a tragédia da situação. A pintura foi posteriormente exibida no Festival Internacional de Pintura e fez com que todos os espectadores parassem para refletir. Por outro lado, o medicamento anti-infeccioso produzido pela Takeda Pharmaceutical, conhecido como bala com sabor de menta, chegou ao mercado. Após a eficácia clínica comprovada, os sobreviventes na zona segura finalmente comemoraram o fim da quarentena. Mas o medicamento apresentava falhas evidentes. A pessoa que tomasse o medicamento não adquiriria resistência permanente ao vírus T em 3 anos. Ela precisaria tomar outra dose do comprimido para manter a resistência. O fato mais crítico era que o consumo de múltiplas doses do medicamento diminuiria a eficácia e, consequentemente, a imunidade contra o vírus T. Assim que o resultado clínico foi publicado, chamou a atenção de Jiang Shen. Ladizi confessou a Jiang Shen que, antes de executar a missão, tomou um comprimido com sabor de menta. Com base no que Gilles, membro falecido da Curfune, disse, foi o remédio que conferiu imunidade contra a infecção. A possibilidade de a Takeda Pharmaceutical lançar antídoto para o vírus T era suspeita. Mas Jiang Shen não tinha certeza se Curfune controlava a Takeda Pharmaceutical ou se havia uma troca de interesses entre as duas partes. Independentemente disso, essa empresa estava brincando com fogo. Mas, devido à insuficiência de provas, as palavras de Ladizi por si só não comprovavam a ligação direta entre a Takeda Pharmaceutical e a infecção que eclodiu na cidade de Kegia. O governo de Nippon não sancionaria, de forma alguma, sua empresa principal com base na advertência e acusação unilateral de Jiang Shen. Jiang Shen só podia esperar que o agente fantasma enviado a Kyoto lhe trouxesse boas notícias. Após a Takeda Pharmaceuticals lançar a pílula, a Future Biology também divulgou os resultados de pesquisas correspondentes. Uma vacina injetável contra o vírus T. O paciente vacinado obteria a imunidade permanente contra o vírus T que surgiu na cidade de Kochi. E não haveria possibilidade de infecção por esse vírus por pelo menos 50 anos. Assim que a vacina chegou ao mercado, recebeu amplo reconhecimento da comunidade internacional e impactou diretamente as vendas da Takeda Pharmaceuticals. Independentemente dos custos ou dos resultados clínicos, a vacina da Future Biology mostrou-se muito superior, com a única desvantagem sendo a quantidade produzida. A Takeda Pharmaceuticals precisou emitir um comunicado de imprensa urgente, prometendo o desenvolvimento de um medicamento ou vacina antiviral mais eficaz. Com a resolução do problema da vacina, as equipes médicas internacionais presentes na cidade começaram a deixar a cidade gradualmente. A Future Biology investiu em uma nova fábrica farmacêutica em Keiji e expandiu a produção diária de vacinas para 100.000 unidades. Diversas organizações de saúde, tanto nacionais quanto internacionais, encomendaram a vacina. De acordo com as estimativas de Tao Ming, devido à escassez de vacinas contra o vírus T no mercado internacional, o faturamento da Future Biology em 2017 pode ultrapassar os 12 bilhões de dólares. Embora fosse apenas o início do ano quando ele fez a estimativa, sua voz estava repleta de certeza. Mesmo assim, o relatório financeiro da Future Biology não se comparava em nada ao da Future Technology. No final de fevereiro, Godliland já estava no caminho certo e a mídia teve uma recepção extremamente positiva. De acordo com o relatório do novo CEO da Future Technology, Ningguang Jian, Godliland tinha 110 milhões de usuários ativos. Com uma base de usuários tão vasta, mesmo sendo um jogo gratuito, não havia necessidade de se preocupar com a lucratividade. A Future Technology adquiriu muita experiência operacional com a New Era. E essas experiências foram valiosas para serem aproveitadas em Godliland. Por exemplo, o sistema de leilões e o sistema de trajes. Sem interferir na jogabilidade, eles maximizaram os canais de lucratividade. Mas, após o lançamento do servidor global, os pequenos problemas que passaram despercebidos durante a fase de testes internos foram gradualmente descobertos e corrigidos com a ajuda dos desenvolvedores durante o período de testes. Por exemplo, as pessoas poderiam ficar muito viciadas e passar o dia todo no mundo virtual, esquecendo completamente a diferença entre dia e noite. O Panton não causa nenhum dano fisiológico ao corpo do usuário, mas ficar deitado na cama sem se mexer por muito tempo é prejudicial ao próprio corpo, e isso sem mencionar a alimentação e a ingestão de água.
Para resolver isso, Dong Kang e seus programadores adicionaram um painel de status no menu do usuário. Com base na resposta do corpo ao cérebro para confirmar os níveis de fome e sede, assim que algum nível fosse considerado anormal, um aviso seria exibido ao jogador em seu campo de visão. Caso o jogador ignorasse o aviso, o capacete se desconectaria automaticamente como mecanismo de proteção. Por outro lado, para evitar que os jogadores se tornem muito viciados no mundo virtual, a Future Technology adicionou alguns limites ao tempo de jogo. Com base no fuso horário do jogador, entre 20 horas e 6 horas, a experiência e a recompensa em ouro são de 100%. Durante o dia, qualquer tempo de jogo superior a 8 horas será considerado como cansaço, com o nível de recompensa reduzido para apenas 50%. 24 horas de tempo online contínuo, com intervalo inferior a 1 hora entre cada login, ativarão o mecanismo de proteção. Obviamente, o mecanismo de proteção aplicava-se apenas aos dias úteis. Feriados e fins de semana restringiam o limite de tempo online, levando em consideração o hábito das pessoas de jogar durante toda a noite. A tecnologia do futuro pretende introduzir a câmara de hibernação em realidade virtual. Com a proteção do líquido nutritivo, os usuários podem permanecer em estado de hibernação por um longo período sem sofrer danos corporais. Nesse momento, os jogadores que adquiriram a câmara de hibernação, equivalente aos usuários VIP, terão a capacidade de permanecer online continuamente até que todo o líquido nutritivo se esgote. Mas Jiang Shen achava que os jogadores ricos que podiam pagar $500 milhão de câmaras de hibernação provavelmente não teria muito tempo para jogar. Mas ele também sabia que, num futuro próximo, a aplicação da realidade virtual não se limitaria aos jogos. Ela se tornaria uma ferramenta que mudaria completamente a vida de todos. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 593. Satélites de comunicação quântica em órbita. Na ilha deserta a sul da ilha de Ange. Deixando para trás um denso rastro de fumaça, os foguetes da Celestial Trade foram lançados em direção à vasta cúpula azul. O lançamento deste foguete marcou a primeira utilização, pela China e pela humanidade, de um satélite de comunicação quântica. Naturalmente, o público desconhecia a verdadeira funcionalidade do foguete, e a Celestial Trade não ofereceu uma explicação para a tecnologia de comunicação quântica não tradicional para a transmissão de informações, limitando-se a afirmar vagamente que o satélite utilizava uma tecnologia inovadora que permitiria limitar a latência das conexões Wi-Fi a 20 ms de ping ou menos. O satélite fornecerá serviço de Wi-Fi gratuito para a China como parte dos benefícios para os cidadãos. Além de melhorar a percepção dos moradores de Xin sobre o comércio celestial, também aumentou drasticamente a popularidade turística das Ilhas Panu. Além disso, devido à ampla cobertura do satélite e à grande quantidade de capacidade ociosa disponível, o Centro de Tecnologia Aeroespacial da Celestial Trade estava em processo de negociação com o maior provedor de serviços de telecomunicações em Atria a respeito de uma oportunidade de parceria para fornecer serviço de Wi-Fi pago à área leste de Atria. Não acredito que estou neste lugar esquecido por Deus vendo você brincar com foguetes. Henry, um observador da Agência Espacial Internacional das Nações Unidas, estava parado do lado de fora da plataforma de lançamento de foguetes, usando óculos escuros e observando a estrutura vazia com tédio. Era fevereiro, mas o ar da Ilha de Couro estava impregnado com o cheiro do verão. E a sensação de verão era especialmente evidente na ilha próxima ao Equador. Sem a presença da imprensa, Henry tirou o paletó. 24 lançamentos em um ano. Se você acha que está ganhando dinheiro demais, por que não doa para a Cruz Vermelha? Pessoalmente, estou me dedicando à filantropia no momento. Quanto à Cruz Vermelha, não tenho dinheiro suficiente para isso, ironizou Jiang Shen. A má reputação da Cruz Vermelha não era segredo. Qualquer produto externo, fossem produtos avançados ou crenças e ideologias, seria distorcido para melhor ou para pior. Por isso, Henry apenas fez um som de desprezo ao ouvir o desprezo de Jiang Shen por alguém que, como protestante, descontava parte do seu salário. Toda vez que piso nesta ilha, tenho a ilusão de que fui deportado da sociedade civilizada, murmurou Henry para si mesmo, observando os foguetes subirem e a fumaça desaparecer. Você deveria se sentir com sorte, porque este é o início da humanidade, o centro do universo no futuro. A quê? Henry apontou para os recifes de areia e túneis abaixo de seus pés e zombou. A menos que o futuro da humanidade seja se tornar um peixe seco na praia.
Jiang Shen conseguia entender a frustração de Henry. Se não fosse pelo plano de lançamento anual de Xin, ele não teria que ser transferido do próspero distrito para cá. Ele também não precisaria ficar olhando para o rastro de fumaça 2 vezes por mês. Mas a descrição do peixe seco, de alguma forma, despertou o senso de humor de Jiang Shen. Jiang Shen deu um tapinha no ombro dele e sorriu. Então, imagine que você está de férias no Havaí, no Pacífico Leste, embora as férias possam ser um pouco mais longas. Você pode aproveitar hotéis 5 estrelas todos os dias. Se eu fosse você, não reclamaria tanto. Henry lançou um olhar para Jiang Shen antes de se virar em direção ao porto. Ele já confirmou que o lançamento não tinha nada a ver com mísseis balísticos intercontinentais, portanto metade do seu trabalho deste mês já estava concluído e não havia mais necessidade de permanecer na ilha. Ele só queria voltar para o hotel onde estava hospedado, trocar de roupa e tomar uma cerveja gelada no bar. O orçamento de acomodação das Nações Unidas permitia que ele ficasse apenas nos hotéis mais baratos, mas a Celestial Trade cuidou dele de forma excepcional. Não só providenciaram sua hospedagem no prédio do Futuri Group, como também custearam suas 3 refeições diárias e ainda ofereceram um auxílio viagem de $50.000 por mês. $50.000 eram suficientes para comprar um bom carro. Inicialmente, Henry rejeitou a clara intenção de Jiang Shen de se tornar seu amigo, mas depois aceitou de bom grado. Afinal, ele tinha que escrever 2 relatórios por mês, o que era realmente cansativo. Quanto aos satélites lançados pela Celestial Trade, ele mantinha um olhar vago, evitando ao mesmo tempo verificar os detalhes principais. Ele simplesmente escreveu satélite de comunicação comercial convencional no relatório. Na perspectiva dele, o pequeno satélite não poderia transportar nenhum módulo de armamento perigoso. E o projeto do foguete não tinha absolutamente nada a ver com mísseis balísticos intercontinentais. Ponto. Antes, apenas F tinha uma opinião hostil em relação aos planos de lançamento de Xin. Após a crise dos mísseis da ilha MLL, a UA e seus aliados também começaram a comentar sobre os planos de lançamento de Xin. Logo após a entrada em vigor do Tratado de Paz, a Ucrânia usou as Nações Unidas para pressionar Xin a divulgar o número de mísseis balísticos intercontinentais disponíveis e o número de silos de mísseis submarinos. Jiang Shen obviamente não concordou e respondeu com as devidas condições. A menos que a UA divulgue todas as coordenadas de implantação de todos os mísseis balísticos intercontinentais, a Celestial Trade jamais divulgará qualquer informação relacionada ao silo de mísseis submarinos. Você acha que eu sou burro? Se eu te contasse tudo, como eu poderia jogar? Vírgula. A UA então propôs novos termos, solicitando que Xin fornecesse provas concretas de que o país não possuía armas de destruição em massa, como por exemplo, o vírus T. Era difícil provar, a menos que os observadores das Nações Unidas desmontassem e examinassem cada ogiva. A resposta de Xin foi direta. A vacina contra o vírus foi desenvolvida pela Futuri Biologia de Xin, a principal responsável pelo tratamento da infecção pelo vírus T. Xin rejeitará qualquer alegação ilógica feita pela UA. Ilógico. De fato, era ilógico. Como os termos da negociação eram confidenciais, a UA não conseguiu apresentar provas concretas de que a Celestial Trade usou o vírus como moeda de troca e os ameaçou durante a negociação. Mesmo que tivessem provas, a UA jamais admitiria que optou por ceder e priorizar os interesses de F. Mesmo assim, o plano de defesa da UA não incluía Xin como um alvo prioritário. Um país com pouco mais de 30 mil habitantes era considerado lento demais. Mesmo que causasse alguma comoção na região, isso não afetaria em nada a supremacia da UA. UA estava particularmente preocupada com a possibilidade de Xin se inclinar para a UA. Se isso acontecesse, o arquipélago que tanto se esforçou para construir deixaria de existir. Mas, pelo que tudo indica, Xin não tinha planos para isso. Embora a atividade aeroespacial estivesse acima do normal, eles não planejavam esconder o lançamento, o que garante o Departamento de Defesa da UA. Mas uma coisa era ter certeza. Para um país com capacidade de lançar mísseis balísticos intercontinentais, a mansão Arco-Íris ainda mantinha um nível básico de cautela. A atividade da CIB na Ilha Coral aumentou ligeiramente para buscar a inexistente arma de destruição em massa. Ponto. A segunda missão de lançamento foi um sucesso, sem dúvida alguma. Após se despedir de Henry, e percebendo que já era tarde,
Jiang Shen descartou a ideia de retornar ao Grupo Futuri. No caminho para casa, a ESA relatou a Jiang Shen a situação na Agência de Defesa Nacional. Entre os turistas da UA que se dirigiram à Ilha de Couro, 2 foram confirmados como sendo agentes da CIBOL, pelo menos, contratados pela CIB. Há alguma atividade de espionagem confirmada? No momento, não. A ESA balançou a cabeça negativamente. Então, fique de olho neles por enquanto. Comparado com o pessoal da CIB, estou mais preocupado com a situação em Lyoto. Há algum resultado da investigação sobre a Takeda Pharmaceutical? Atualmente não. A ESA baixou a cabeça, desapontada. Entre os funcionários, não encontramos o nome Tanaka. E mesmo. Parece que estão fazendo um bom trabalho com a privacidade, disse Jiang Shen, observando as cenas que desapareciam do lado de fora da janela com ar descontraído. Havia apenas 2 possibilidades. Uma era que a Takeda Pharmaceutical não tivesse nada a ver com a Kurofune, mas isso era impossível. A outra possibilidade era mais perigosa. A Takeda Pharmaceutical estava trabalhando com a Kurofune com a participação do governo nipom. Afinal, considerando apenas as medidas de privacidade, era estranho que uma empresa privada possuísse um sistema de segurança tão rigoroso, especialmente levando em conta o custo. Vou enviar mais pessoas. Não precisa. Jiang Shen balançou a cabeça. Se eu adivinhei corretamente, eles farão outro movimento em breve. Sua missão principal é garantir a segurança nacional de Shin e impedir que Kurofune se infiltre no país. Os soldados da Companhia Celestial auxiliarão na sua operação. Entendido. A ESA assentiu solenemente. O míssil Speak, assim como o vírus que devastou uma cidade, foram suficientes para comprovar a determinação da organização em eliminá-lo. Mas ele não sentiu o menor medo. Que engraçado, que tipo de morte ele não enfrentou antes? No Apocalipse, sem contar os zumbis, incontáveis Rosans e humanos mutantes morreram em suas mãos. Ele até enfrentou os perigosos Deathclaws. Será que ele ia ter medo de alguns ratos? Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 594, Wi-Fi grátis. Anteriormente, havia 2 empresas de telecomunicações da Nova Zelândia que forneciam serviço de telefonia celular para Shin, mas após o lançamento do satélite de comunicação quântica da Celestial Trade, que ofereceu serviço de Wi-Fi gratuito para toda a população de Shin, os negócios das 2 concorrentes estrangeiras na região foram imediatamente prejudicados. Quem estaria disposto a pagar se existe um serviço equivalente gratuito? Embora a velocidade de 20 Mbps não fosse a mais rápida internacionalmente, era suficiente. Uma latência de 20 ms proporcionava uma experiência impecável para a maioria dos usuários. Um valor inferior a esse seria imperceptível a olho nu. Um satélite de comunicação quântica tem uma vida útil de 5 a 10 anos e um custo em torno de 100 a 200 milhões de dólares. O Celestial Trade planejava lançar 36 satélites para a órbita geoestacionária. Somando-se a isso o custo de lançamento, o orçamento aeroespacial anual da Celestial Trade girava em torno de 1,5 bilhão de dólares. Devido à escassez de recursos no cenário apocalíptico, Jiang Shen não queria que Jianglin perdesse tempo produzindo isso, então transferiu a linha de produção de satélites de comunicação quântica para o mundo moderno. Considerando que a tecnologia de comunicação quântica deve ser mantida em sigilo, a linha de produção tornou-se atualmente a mais automatizada do Grupo Futuro, com uma taxa de automação de 85% realizada por drones. Embora o projeto tenha dobrado o custo da linha de produção, ele reduziu o custo da mão de obra na produção do satélite. Em uma perspectiva de longo prazo, o investimento valeu a pena. Mas, independentemente disso, qualquer projeto relacionado à indústria aeroespacial continuava a consumir muito dinheiro. Talvez quando o elevador espacial for construído, a situação melhore. Com a saída das operadoras de telecomunicações estrangeiras do mercado, Jiang Shen, seguindo o princípio de não desperdiçar recursos, adquiriu a subsidiária da New Zealand Telecom Shin por um preço mínimo de 210 milhões de dólares, assumindo todos os talentos e ativos. O negócio foi reestruturado e integrado à equipe de projetos web da Celestial Trade para fornecer serviços de portabilidade de internet para a Shin. Devido à limitação em números, a funcionalidade dos satélites de comunicação quântica se resumia a um roteador gigante.
Embora esse roteador pudesse usar o efeito de emaranhamento quântico para observar os fracos sinais eletromagnéticos a dezenas de milhares de quilômetros da Terra, a fim de realizar a troca de dados entre o satélite e os telefones celulares convencionais, ele ainda precisava estar conectado às estações de sinal em terra. Se um usuário do XIM quisesse visitar um site da UA, mesmo utilizando o satélite, os dados ainda precisariam ser transferidos das estações de sinal através do cabo submarino. A inovação do satélite de comunicação quântica reside no fato de ter alterado o método convencional de transferência de dados usuário-cabo, ou Wi-Fi mais cabo-servidor para usuário satélite-servidor. E a capacidade de aceitar uploads de dados do usuário pode ser vista como uma atualização do plano global de Wi-Fi do Google. Quando todos os 36 satélites da Celestial Trade acenderem e o sinal de Wi-Fi cobrir toda a Terra, será a hora em que o cabo submarino começará a desaparecer da história. Deixando de lado o aspecto tecnológico, embora o serviço meteorológico barato da Celestial Trade não tenha trazido qualquer comodidade aos cidadãos de XIM, o plano de Wi-Fi gratuito rapidamente conquistou apoio esmagador. Esteja você em casa ou pescando no mar, contanto que estivesse dentro dos limites de XIM, você poderia se conectar ao sinal de Wi-Fi. Desde o início, quando a Celestial Trade anunciou a XIM, via satélite, que forneceria Wi-Fi gratuito para toda a região, os especialistas internacionais logo descartaram a ideia. Mas quando descobriram que a Celestial Trade realmente havia cumprido a promessa, ficaram perplexos. Quase todas as universidades e institutos de pesquisa entraram em contato com a Celestial Trade. A resposta da Celestial Trade foi elegante. A comunicação não ultrapassou a velocidade da luz. O método exato de transmissão do sinal está relacionado a segredos comerciais e não será revelado. O curioso é que a tecnologia que definiria uma era não assustou primeiro os professores e especialistas, mas sim os provedores de telecomunicações a milhares de quilômetros de distância. Embora o satélite precise de uma porta de grupo para fornecer serviço Wi-Fi ao usuário, essa porta não precisa estar localizada em território nacional, podendo ser instalada em qualquer lugar da Terra. Portanto, a Celestial Trade só precisa manter um porto grande o suficiente para poder usar o satélite de comunicação quântica e fornecer o Wi-Fi para qualquer região com cobertura de sinal. E os usuários se conectarão a partir do porto de XIM, independentemente do país em que estejam localizados. Foi uma notícia terrível para algumas pessoas. Wi-Fi grátis. Cobertura total. Que nada. A CTV e outros meios de comunicação fizeram declarações durante a noite questionando se o projeto de Wi-Fi gratuito da Celestial Trade poderia violar as leis de países vizinhos. Mesmo que a família Liu quisesse ajudar, não conseguiu. O setor de telecomunicações envolve muitos interesses, e mesmo a família Liu não podia se opor sozinha à oposição. Quando a mídia estatal fez seu comentário, Liu Xianggu ligou para Jiang Shen. O que você fez foi desrespeitoso. Faltou consideração. Quando Jiang Shen atendeu o telefone, ficou um pouco confuso. Ele não se lembrava de ter iniciado nenhum projeto em A. Será que Ning Jianyu havia feito algo errado? Ao terminar de ouvir Liu Xianggu, ele percebeu que não era nada disso. Então, com um misto de espanto e emoção, começou a explicar: o Wi-Fi gratuito estará disponível apenas em XIM, como parte dos benefícios para os cidadãos de XIM, não estará disponível em outros países. Firmamos um acordo com a operadora de telecomunicações da Atria para fornecer o serviço de Wi-Fi mensalmente, ao custo de $15 australianos. $15 equivaliam a aproximadamente 11,6 dólares americanos, um valor competitivo para os cidadãos de Atria, cujo custo médio de serviço de dados era de $60 australianos. Apenas uma pequena área podia desfrutar de serviço de internet de alta velocidade ilimitado devido ao projeto NBN. Liu Xianggu ficou um tanto aliviado ao ouvir a explicação de Jiang Shen. Deixe-me fazer outra pergunta. No acordo com a Austrália, qual porto eles estão usando? Poderia ser China ou poderia ser a Austrália, mas a operadora de telecomunicações australiana sugeriu que deixássemos a manutenção da porta para eles, e foi o que fizemos. Manter a porta web não é barato. Jiang Shen afundou na cadeira. Ele girava a caneta na mão direita enquanto segurava o telefone com a esquerda e explicava ao tio Liu. Ele ainda estava confuso, já que a Celestial Trade não tinha negócios ativos em UA. Os únicos dois projetos internacionais eram a guerra civil entre Moro e o país F e o serviço de Wi-Fi na Austrália.
Então você está dizendo que, se os australianos quiserem usar um Wi-Fi da Celestial Trade, ainda terão que passar pela autorização da operadora de telecomunicações australiana. Foi engraçado, já que nem Liu Xianglu nem Jiang Shen entendiam o conhecimento técnico por trás disso. A comunicação entre eles soava como se ambos estivessem fingindo que sabiam. Em teoria, sim. Jiang Shen assentiu com firmeza. Embora quisesse acrescentar que não era necessário, descartou a ideia após refletir um pouco. Liu Xianglu riu ao receber a confirmação de Jiang Shen. Entendi. Agora estou tranquilo. Mas o seu Wi-Fi? Use-o lá fora, se é que me entende. Você não quer internet grátis? Perguntou Jiang Shen com uma expressão estranha. Você acha que a família Liu não tem dinheiro para pagar pela internet? Jiang Shen parou um instante para processar e entendeu a que o mais velho se referia, então começou a rir junto. Faz sentido. Após conversar com o tio Liu, ele desligou o telefone. Com o apoio financeiro bilionário do Futuri Group, a família Liu realmente não precisava se preocupar com as finanças. Contanto que o Futuri Group não fizesse nada muito suspeito, o poder da família Liu poderia facilmente dissipar qualquer crítica. Portanto, eles poderiam ter essa renda por muito tempo. Algumas centenas de dólares em contas de internet? Era como uma gota no oceano. Um ouro post-apocalíptico capítulo 595. Extremamente ganancioso, Jiang Shen desligou o telefone. Vendo que já era quase hora do almoço, deixou a tarefa de lado e foi em direção ao elevador. O Futuri Building tinha 110 andares acima do solo, com 5 andares dedicados a restaurantes com uma variedade de opções gastronômicas requintadas. Financiado pelo Futuri Group, empresas de alimentação renomadas foram contratadas para fornecer serviço de alimentação para todos os 6.000 funcionários do prédio. O grupo Futuri tinha muito dinheiro, e isso se refletia não apenas na conta bancária do presidente, mas também no trabalho diário e na conta bancária de cada funcionário. Jiang Shen jamais maltrataria seus funcionários. O bônus anual do grupo Futuri era tão generoso que chegava a ser surpreendente. O baixo custo da pesquisa e a concorrência inigualável no mercado proporcionaram ao grupo Futuri uma alta margem de lucro. Os requisitos de Jiang Shen para todos os funcionários eram apenas a capacidade de assimilar novos conhecimentos, além do mais importante senso de pertencimento e lealdade. O escritório de Jiang Shen ficava no último andar do prédio, onde ficava o espaço comercial mais alto. Se ele almoçava na empresa, geralmente ia ao restaurante no 100º andar. Seu apetite era sempre excelente quando observava a ilha se transformar por sua causa. Bife australiano grelhado no carvão ao ponto, espaguete, purê de batatas, ovos, além de uma tigela de sopa cremosa e encorpada de frango com cogumelos. O assento junto à janela esquerda era o seu lugar especial. Como Jiang Shen sempre se sentava ali, os funcionários da empresa reservavam esse lugar especificamente para o presidente. Respeito gera distância. Embora Jiang Shen fosse amigável com todos e até mesmo nada burocrático, os funcionários ainda mantinham uma distância segura por hábito. Esse ponto se refletia no fato de que todos os funcionários que viam Jiang Shen cumprimentavam calorosamente e ficavam felizes em conversar com ele durante os intervalos, mas ninguém se sentava em frente a ele na hora das refeições. Se o restaurante não estivesse cheio, as pessoas geralmente não se sentavam perto dele. Em parte porque não queriam incomodá-lo, e em parte porque não sabiam se ele queria que as pessoas se sentassem com ele. Claro, pode ter sido por medo de altura, já que era o assento da janela no 100º andar. Jiang Shen descreveu esse fenômeno como uma vibração de imperador, mas pessoalmente não se importava, pois era uma pessoa que apreciava o silêncio. O bife não está ruim hoje, é uma pena que a Yesa não esteja aqui. Ele mastigou um pedaço de bife e assentiu em aprovação. A Yesa tinha uma relação particularmente afetuosa com carne bovina, mas como estava na Ilha da Lua Nova hoje cuidando de assuntos relacionados aos agentes fantasma, ela não estava no prédio do futuro. Enquanto Jiang Shen apreciava incansavelmente a paisagem lá fora e saboreava deliciosas iguarias, o som de saltos altos se aproximou antes que ele percebesse que alguém se sentou à sua frente. Ao ver o rosto belo, porém frio, Jiang Shen parou diante da boca por 2 segundos, mas logo voltou ao normal e sorriu para ela. Você vai comer aqui? Eu sempre como aqui, tá bom? Xia Xiu colocou a bandeja na mesa e disse com naturalidade. Salada de frutas, sopa de milho, croissant.
sem carne. Xia Xilu viu Jiang Shen encarando o prato e inclinou a cabeça, intrigada. Há algum problema? Não. Você vai ficar satisfeito. Jiang Shen ficou um pouco chocado. Por quê? Xia Xilu não conseguiu lhe dizer isso porque ficou sentada por muito tempo, e por isso suas pernas se afastaram um pouco. Então ela abriu a boca, mas engoliu as palavras e disse, não estou com muita fome. Cuide do seu corpo, não pegue um resfriado. Jiang Shen então mastigou, você já é tão magra e ainda come tão pouco, tenho medo que você seja levada pelo vento durante um tufão. Xia Xilu não sabia o que Jiang Shen estava pensando. Ela mordeu o pequeno tomate antes de responder em um sussurro. Depois do beijo no baile de fim de ano, os dois não almoçaram juntos por um bom tempo. Mas depois do jantar de ano novo, embora nada tenha acontecido, eles se aproximaram magicamente. Depois de conhecê-la melhor, Xia Xilu, que sempre tinha uma expressão distante, surpreendentemente se mostrou fácil de se aproximar. Às vezes, Jiang Shen pensava que seria ótimo manter o relacionamento atual entre eles. Eles podiam conversar sobre qualquer coisa relacionada ao trabalho ou à vida. Embora ele soubesse que era impossível. A conversa então mudou para o trabalho. Jiang Shen lembrou-se da conversa com Liu Xianggu e contou-lhe o que haviam discutido ao telefone. Temos que deixar de lado, por enquanto, o mercado de 1,4 bilhão de pessoas. Jiang Shen parecia descontraído, mas estava muito relutante em fazê-lo. Com base nas estatísticas publicadas no final de 2016, o número total de internautas de etnia ultrapassou a marca de 700 milhões, mais que dobrando a população da Ucrânia. Mesmo que a taxa mensal de cada internauta fosse de 10 RMB, o faturamento mensal seria de 7 bilhões de yuans e o faturamento anual de pelo menos 12,9 bilhões de dólares. Se o fornecimento do serviço de Wi-Fi exigisse 7 grandes satélites de comunicação quântica, o custo anual de manutenção seria de cerca de 700 milhões de dólares. Após todas as despesas diversas, o lucro líquido poderia facilmente ultrapassar 500 milhões de dólares. Como a Celestial Trade não exigia uma loja física, o pagamento podia ser feito online e, para acessar o serviço, bastava que o usuário tivesse uma conta e o aplicativo. A economia com mão de obra e aluguel era bastante significativa. Embora as empresas já estabelecidas detenham um monopólio, sua receita de 331 bilhões de RMB em 2015 gerou um lucro líquido de apenas 20 bilhões de RMB. Eu sou o atual ser do futuro e Group, você está discutindo isso com a pessoa errada. Brincou Xia Xilu. O projeto de Wi-Fi via satélite foi desenvolvido pela Celestial Trade. Embora os projetos da Celestial Trade tivessem como objetivo atender ao futuro Group sem visar diretamente o lucro, a gestão e a estrutura acionária eram independentes. Qual é o problema? Além disso, o serviço de manutenção de software do projeto de Wi-Fi via satélite é fornecido pela Future Technology. Também gostaria de ouvir sua opinião, disse Jiang Shen. As relações ali são muito complicadas. Minha recomendação é manter a cautela e evitar a cadeia de interesses. Xia Xilu refletiu sobre o assunto e sugeriu cuidadosamente, para evitar afetar os outros setores de negócios do grupo. Então você vai deixar esses 10 bilhões de dólares parados aí? Jiang Shen suspirou antes de enfiar um tomate na boca. Claro que não, respondeu Xia Xilu, com um sorriso confiante nos lábios vermelhos. Mesmo que um Wi-Fi da Celestial Trade cobrisse o mundo inteiro e eliminasse completamente o serviço de cabo submarino, eles ainda poderiam te rejeitar. Jiang Shen levou um momento para processar a informação antes de sorrir encantado. Eles poderiam, surpreendentemente, estar em sintonia. Rejeitar. Primeiro você precisa ser capaz de rejeitar. Após a refeição, Xia Xilu pegou o guardanapo e limpou elegantemente o molho da salada da ponta da boca. Ela hesitou por um instante, observando Jiang Shen ainda preparar o bife, antes de falar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Vá em frente, disse Jiang Shen abertamente. Qual a sua opinião sobre a ESA? O garfo de Jiang Shen congelou. Ele começou a se arrepender de ter dito sim tão facilmente. Este assunto está relacionado ao trabalho? É hora do almoço. Jiang Shen fechou os olhos e disse suavemente as palavras que Xia Xilu não queria ouvir. Uma pessoa importante para mim. Com um leve traço de remorso desaparecendo rapidamente em seus olhos, Xia Xilu olhou para baixo. Então,
Como você me olha? Jiang Shen disse com firmeza, olhando para o rosto dela. Uma pessoa importante para mim. Nas pupilas negras, misturavam-se surpresa e raiva. Sem saber como responder, Xia Xiu mordeu os lábios, levantou-se e pegou a bandeja. Assim como quando passou por Jiang Shen, ela pisou no pé dele com força. Sem se importar com o grito exagerado de Jiang Shen, ela saiu rapidamente. Jiang Shen limpou os sapatos com um guardanapo e olhou com estranheza para a figura elegante antes de soltar um longo suspiro. Às vezes ele pensava que era extremamente ganancioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.